Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 19 de março. Tô aqui novamente para a gente poder seguir trocando uma ideia sobre o grupo do Botafogo na Copa Libertadores. Ontem tivemos o sorteio na Conmebol, todas as equipes brasileiras ficaram conhecendo seus adversários, os caminhos que vão ter que trilhar. E no caso do Botafogo, as distâncias chamam a atenção. A gente vai falar sobre isso, mas também vou trazer aqui declarações do Tairo Arruda. Ele esteve presente no evento para prestigiar, claro, o sorteio, é um representante do Botafogo, e ele comentou algumas questões, como por exemplo a busca pelo novo treinador e também sobre essa janela doméstica. Teremos ainda alguma novidade nesse período de 1º a 19 de abril? Quero destacar também as primeiras palavras de Oscar Romero como atleta anunciado pelo Glorioso. Essa semana ele vai se apresentar. E um outro ponto que vale comentar é que o Botafogo está tentando, junto à Ferge, uma mudança nas datas da final da Taça Rio contra o Boa Vista, justamente para poder se preparar melhor para esses duelos diante de Júnior Barranquilla e também LDU. Dito isso, Fogão, vamos em frente, só que antes aquele agradecimento. 43 mil inscritos são uma realidade. Vocês são espetaculares. Eu pensei que a gente fosse bater essa marca só amanhã, dia 20 de março, mas um dia antes estamos conseguindo. Vamos, portanto, agora pelos 44 mil, seguindo a nossa caminhada rumo aos 50. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá. Destacando, claro, que hoje a programação do Fala Fogão é repleta, irmão. Além desse Radar Alvinegro, a gente vai ter aqueles shorts ali por volta de 11, 11h30. Na hora do almoço, 1h05 da tarde, live tradicional já. 18, 18h30, Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo. E às 22h05, mais uma resenha aqui no canal. Programação completaça. Dito isso, vamos em frente. Vou começar trazendo aqui as primeiras palavras de Oscar Romero como atleta anunciado pelo Botafogo. Ele comentou o seguinte: bom destacar que ele esteve presente no evento da Conmebol a convite do próprio Botafogo. E ele disse o seguinte à ESPN, abre aspas: vínhamos falando com pessoas do Botafogo há alguns dias. Estou muito contente por estar em um grande clube do Brasil. Espero ajudar, dar o melhor. Vim ao sorteio, vi o grupo. Gostei. Mas Copa Libertadores é sempre complicado. Vou tratar de aportar no elenco, no plantel. Estou com muita ansiedade de poder estar no Rio e desfrutar do que é o clube e estar com meus companheiros. Ele inclusive disse também que nessa semana está chegando ao Brasil, deve organizar as últimas questões dele lá no Paraguai para poder se mudar para o Rio de Janeiro. Que seja uma passagem de sucesso de Oscar Romero e que ele seja a sombra que o Botafogo precisa para aquela função ali do Eduardo. Que isso, inclusive, estimule o Eduardo a acelerar o seu processo de recuperação, né? De buscar o seu melhor nível. Competição interna é sempre bem-vindo, vamos combinar. Agora, um outro ponto aqui que vale comentar é justamente o sorteio, né, da fase de grupos. O Botafogo caiu no grupo da LDU, caiu no grupo com o Júnior Barranquilla e o Universitário. Ou seja, temos o campeão equatoriano e da Copa Sul-Americana, o campeão colombiano e o campeão peruano. Significa dizer que o grupo do Botafogo é muito forte? Não. Estava se desenhando uma situação bem mais complexa para o Botafogo. Parecia que o Botafogo ia cair no grupo do Flamengo, do Palmeiras ou mesmo do Atlético Mineiro. No fim das contas, são 3 duelos internacionais, sem um histórico ali que você possa falar, olha, contra esse time aqui o Botafogo tem muita dificuldade, que não sei o quê. Na verdade, o Botafogo, pelo menos na teoria, é o time mais forte do grupo, com o máximo respeito às outras equipes, claro. A LDU acabou de se sagrar campeão da Copa Sul-Americana. Competição essa que o Botafogo deu aquela desdenhada, né? Foi levando daquele jeito, acabou caindo para o Defensa e Justiça e tinha toda a chance do mundo de chegar na grande decisão. Não foi o que aconteceu na Copa Libertadores. A gente espera, claro, uma postura e um comportamento muito diferente em relação ao que tivemos na Sul-Americana do ano passado. E aí vale destacar o seguinte, Fogão, entre os clubes brasileiros, o Botafogo é o que vai ter o deslocamento mais complexo, são as maiores distâncias, né? Você vai ter que sair do Rio de Janeiro para Quito, vai ter que sair do Rio de Janeiro para Barranquilla, na Colômbia, e você vai ter que sair do Rio de Janeiro para Lima, no Peru. Então, logicamente, são grandes deslocamentos. Entre essas equipes, você não vai precisar se preocupar com isso, esse é um ponto importante, né? Porque são equipes ali que estão em países próximos uns dos outros, são deslocamentos reduzidos, exceto quando eles vierem ao Brasil. E a logística do Botafogo, claro, vai ter que ser muito, muito bem pensada. Afinal de contas, quando você tem um deslocamento
bem pensado, bem planejado, você reduz o desgaste. E a gente sabe que o Botafogo hoje em dia tem a questão do voo fretado, que acaba sendo um grande facilitador. Acredito que o Botafogo vá de voo fretado quando for necessário, né? Porque se você tiver, de repente, um voo direto, aí não tem necessidade. Você pode pegar um voo normal e tal, porque vai direto e tudo mais. Agora, se não for assim, certamente o Botafogo vai fazer uso do voo fretado justamente para reduzir esse desgaste. E vai ser uma medida acertada, diga-se, tá? Enfim, dia 3 de abril tá vindo aí, semaninha de estreia na Copa Libertadores. E claro, quando a gente fala em estreia da Copa Libertadores, primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a tentativa do Botafogo junto à Ferge de mudar as datas da final da Taça Rio. Tá? Segundo o Thiago Veras, da Rádio Tupi, o Botafogo está tentando fazer uma alteração do dia 30 de março e 6 de abril para o dia 27 e 31 de março. Então você teria um jogo no meio de semana lá em Bacaxá e depois, no fim de semana, o jogo no Newton Santos. Jogo esse que antecede a estreia na Copa Libertadores. Por que esse jogo contra o Boa Vista precisa ser olhado com atenção? Primeiro, porque vale vaga na Copa do Brasil. Mas, em segundo lugar, porque a gente tem a questão da busca pelo novo treinador. E aí, quando a gente fala do novo treinador, é claro que ele vai dar as primeiras sessões de treinamento ao elenco, mas ele vai querer ver na prática se o time está assimilando aquilo que ele está passando. E aí, esse confronto contra o Boa Vista acaba ganhando um peso maior, porque tendo um novo treinador, a gente pode ter esse profissional colocando o time titular justamente para poder fazer uma avaliação numa partida que está valendo alguma coisa, antes da estreia na Copa Libertadores. Então essa história de que o Botafogo nos 2 jogos tem que colocar só a garotada, não acredito que isso vá acontecer. De verdade não acredito, especialmente com a chegada desse profissional, porque a tendência natural é ele querer ver na prática se os treinamentos estão surtindo efeito. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Então, a gente deve ter, sim, time titular em algum momento desses confrontos contra o Boa Vista. E só resta saber se a Ferge vai aceitar esse pedido do Botafogo. Eu espero que sim, porque, afinal de contas, não é a finalíssima do Campeonato Carioca. É a Taça Rio e a gente sabe que é uma situação de menor importância dentro do Campeonato Estadual. Vale Copa do Brasil, mas não é a finalíssima entre Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que por sinal tá com um bom time, eu espero que faça uma surpresinha aí pro rubro-negro. Agora, olha, em relação a essa questão do treinador, o Taira Arruda deu algumas declarações, não só sobre isso, também sobre questão de reforço nessa janela doméstica e sobre as suas impressões em relação ao grupo do Botafogo na Copa Libertadores. E a fala do Tairo em relação a essa questão do treinador foi a seguinte, ó, abre aspas. O John gosta muito da escola europeia de treinadores, até para trazer essa mentalidade do futebol bonito europeu, toque de bola, e sair um pouco desse modo brasileiro de jogar com chutões. Ele gosta muito de posse de bola, jogo agressivo. Nacionalidade não é o importante. Há treinadores bons em qualquer lugar. É mais o estilo de jogo. A gente está buscando um treinador com esse perfil. Tá? Ele deu declaração que foi reproduzida pelo GE. Ele, inclusive, elogiou o trabalho do Fábio Matias e falou sobre a dificuldade de conseguir definir esse perfil e fechar essa contratação do novo treinador. Dizendo o seguinte, o Fábio Matias deu uma dor de cabeça positiva pra gente, né? A gente tem feito um processo de construção desse nome que a gente busca no mercado. Em 2 dias apenas, depois que o Thiago Nunes saiu, tivemos mais de 50 indicações. É muito difícil chegar no nome ideal. Basicamente, o que a gente pensa é qual nome se encaixa no nosso elenco. Senão, a gente tem que trocar o elenco em função de troca de treinador, que não é bem o ideal. Qual é o treinador que vai poder extrair o máximo do nosso elenco? Essa é a questão principal na escolha do técnico. Bom, independente de qual é a questão principal, o Botafogo precisa definir o seu treinador nessa semana. Na sexta-feira, os jogadores vão voltar esse período de folga. Tá? A gente está na data FIFA, foram 4 dias de folga e na sexta-feira todo mundo volta ao trabalho. É muito importante que na sexta-feira o novo treinador esteja presente. A gente pode, claro, elogiar e deve elogiar o trabalho do Fábio Matias, mas ele está na condição de interino. Por mais que ele continue treinando o time, o novo treinador ele pode querer e deve querer colocar a sua impressão digital na equipe. Então, essa história de não, mas pô, se o treinador não chegar até sexta, e eu acho difícil tá, que chegue, por tudo que está sendo sinalizado, eu acho difícil que chegue até sexta. Fechar até sexta é uma coisa, chegar até sexta é outra completamente diferente, eu não estou acreditando nisso.
Mas um ponto importante é, o Fábio vai continuar treinando o time. O time vai se acostumando com a forma do Fábio de passar as informações e tudo mais. Aí, de repente, vai chegar um novo treinador. E a data da estreia na Libertadores vai se aproximando. E tem um ponto importante a se destacar sobre a Copa Libertadores. Nos primeiros 4 jogos, o Botafogo joga 3 em casa. A gente estreia contra o Júnior Barranquilla, depois viaja para Quito para encarar a LDU na altitude, depois enfrenta o Universitário no Newton Santos. E aí, no retorno do grupo, enfrenta a LDU no Newton Santos. Então a gente tem 3 jogos, nos primeiros 4, na nossa casa, onde a gente precisa conquistar os resultados. Vencendo os 3 jogos em casa e arrumando um empatezinho contra a LDU lá em Quito, são 10 pontos em 12 possíveis. E o Botafogo dá um passo gigantesco para poder classificar para a fase de mata-mata. Então, quanto mais demorar a chegada desse novo treinador, mais complicado vai ficando, porque o tempo de preparação com esse novo técnico, sua comissão técnica, vai reduzindo. E a assimilação dos jogadores em relação àquilo que o treinador deseja vai ficando mais complicada, porque você precisa de mais tempo para que você tenha uma assimilação muito boa, muito positiva. Eu espero, inclusive, que o novo treinador tenha a humildade de conversar bastante com o Fábio Matias, para que o Fábio possa ajudar nessa transição. Eu entendo que isso vai ser essencial. Agora, essencial também seria o Botafogo dar uma olhadinha com atenção para essa janela doméstica. O miolo de zaga do Botafogo, já disse aqui, me preocupa. Agora, sobre isso, o Tairo disse que, se tiver, é algo pontual. Vamos ver o que o Tairo falou em relação a isso. Ó. Abre aspas. A gente está muito satisfeito com o nosso elenco. Com o Romero, foram 12 contratações, incluindo o Alan e o Igor Jesus, que chegam no meio do ano. Foi uma janela muito boa do Botafogo. E a gente está bem satisfeito. Se tiver alguma coisa nessa janela doméstica, é algo pontual. Mas a gente não está buscando nenhuma contratação nesse momento. Caso haja uma oportunidade, a gente sempre está de olho, como qualquer grande clube. Então tá aí, ó. Aquela questão que a gente queria saber se o Botafogo ainda ia fazer alguma movimentação, só se tiver algo pontual. E nesse momento, segundo o Tairo, nada está sendo buscado agora. Nada está sendo tentado para agora. Estou falando para agora porque a gente tem a situação do Maurício, que o André Cury, empresário do jogador, confirmou que o Dave Bandeira, que é o diretor de negociações da holding, ele está conversando, né, com o Internacional, com o atleta e tal. E, de repente, para a segunda janela, a gente poderia ter uma contratação sendo confirmada agora. Vamos ver como é que vai ficar essa história. O Tairo Arruda, claro, pode ter falado isso aqui, mas só para não entrar no mérito dessa questão. Vamos ter que aguardar. Agora, Fogão, quais impressões do Tairo sobre o grupo que o Botafogo caiu? O nosso CEO comentou o seguinte à ESPN. Sorteio foi surpreendentemente bem equilibrado. É difícil apontar um grupo da morte ou um grupo mais fraco. Isso mostra como a competição tem evoluído. Cada vez com mais clubes fortes e cada vez mais difícil. Claro que a logística e os clubes são traiçoeiros muitas vezes. A altitude é traiçoeira. Mas vamos estar preparados. Acredito muito que vamos fazer um belo campeonato. Por fim, o Tairo Arruda ele foi questionado sobre a atenção que o Botafogo tem chamado e mostrou confiança no 2024 do Alvinegro. Nosso time hoje está demonstrando que merece toda a atenção que está tendo, tanto pelo campeonato que fizemos ano passado, surpreendentemente até para nós com aquele primeiro turno, uma surpresa agradável. Hoje também estamos voltando a ter destaque pelos bons jogos, pelos atletas que temos. Temos agora o Luiz Henrique, que nem jogando está porque se machucou, mas é o jogador mais caro da história do Brasil. Tem muita coisa boa por vir, acreditamos que será um ano muito promissor. Que de fato seja um ano muito promissor, que o Botafogo resolva essa questão do técnico e que a gente possa começar muito bem na Copa Libertadores. Em casa, diante dos nossos, diante do Júnior Barranquilla, quero que o Botafogo faça realmente uma estreia fantástica para a gente começar com tudo nessa fase de grupos da Copa Libertadores. Foi difícil para chegar na fase de grupos, mas que não seja tão complicado avançar para a fase de mata-mata. Resta saber se o Botafogo vai, claro, fazer a sua parte, e eu espero que sim. Fogão, o que você achou do sorteio? E o que você achou também dessa questão das falas do Tairo Arruda sobre busca pelo técnico, janela doméstica só se tiver algo pontual, nada sendo tentado para agora? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Sempre leio todos os comentários. E, claro, a sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Daqui a pouquinho eu tô de volta, hein? Um grande abraço e até daqui a pouco.